amados, boa noite. Pode sentar. A gente vai ler um pouquinho da palavra aos poucos. Está aqui um pouco só. Como todos sabem, a gente está às quintas-feiras falando da carta de Pedro, né? Estamos na primeira ainda. Já foi falado sobre o capítulo 1, 2, 3 e Deus separou para mim, né? Que eu acredito que Deus separou, Deus colocou, tem colocado esse plano no coração do pastor Tiago. Separou o capítulo 4, se os irmãos já quiserem abrir, primeira carta de Pedro, capítulo 4. E eu lembrei que na manhã de líderes eu iniciei a palestra falando do capítulo 4, do verso 7, que fala dos bons administradores dos dons de Deus. E eu lembrei, quando eu fui ler o capítulo 4 para falar hoje, eu lembrei que Deus já tinha me dado essa palavra com outro propósito. E Deus é maravilhoso. Eu quero assim agradecer a Deus por essa oportunidade de a gente estar aprendendo. Talvez nem todos entendam. Talvez algumas pessoas podem até estar achando chato. A gente está estudando essas cartas aos domingos e às quintas-feiras. Mas, gente, se as pessoas soubessem como a palavra de Deus ela nos liberta, como ela transforma a nossa vida, e de verdade, não é um passe de mágica, é apenas a gente lê, a gente assimila, e quando a gente vê, a gente está andando e caminhando de acordo com a vontade de Deus. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. O caminho é esse. Quando a gente aceita Cristo e Ele nos aceita, nos tornamos servos e filhos, e a gente coloca essa palavra dentro de nós aos poucos, porque nem eu li a Bíblia toda. Mas quando a gente coloca a palavra aos poucos, estudando, caminhando e aprendendo de Deus, as coisas elas automaticamente mudam na nossa vida. E eu tenho aprendido muito, não só porque eu tenho falado disso aqui, mas como eu tenho sentado aí e ouvido, e Deus tem mudado muitas coisas na minha vida. Eu já falei aqui sobre Provérbios, que Deus mudou a minha visão de casamento, de como mulher dentro de casa, em relação ao meu esposo. E essas cartas elas têm mudado o meu temperamento. Eu tenho conseguido respirar antes de ter uma reação, né? Porque toda ação tem uma reação, e nem sempre a nossa reação é segundo o coração de Deus, é segundo o nosso coração. Então eu tenho respirado antes de ter uma reação frente a uma ação, por exemplo, no meu trabalho. Eu tenho conseguido me conter a minha ansiedade em vista daquilo que eu almejo para a minha vida. Às vezes não é fácil, às vezes a gente olha e fala, gente, eu tenho galgado aí um sonho que eu estou para realizar, e eu estou tentando unir forças para realizar esse sonho, mas está tudo dando errado, não estou conseguindo nada ainda. E às vezes bate aquela ansiedade, mas depois a gente respira e fala assim: quando Ele quiser, Ele vai me dar. Aleluia! Não tem outra saída, Ele vai me dar. Eu tenho a convicção do final, eu só não sei como vai ser o trajeto, mas a convicção do final, eu tenho certeza que Ele vai me dar. Não tem outra saída, não tem como ser diferente, porque Deus é justo, porque Ele ama nos abençoar, porque Ele ama ver o nosso sucesso, Ele ama ver o nosso progresso quando estamos debaixo da vontade dEle. Então que essas cartas, não hoje porque eu estou pregando, mas que essas cartas, né, agora vai ser Filipenses, né, aos domingos, realmente, gente, aproveita, leia, assimile, traz para você, leva para você, para o seu coração, aquilo que realmente faz parte da tua vida, porque de repente nem tudo que eu fale vai ser condizente com aquilo que você vive, mas parte com certeza vai ser. Por quê? Porque não sou eu, porque é o Espírito Santo de Deus que está manifesto nesse lugar. Falou muito através do Dudu, eu vi ali realmente a presença de Deus na vida dele. Aleluia!
E a linha é essa, a linha que eu trouxe hoje, que Deus trouxe através da minha vida, é exatamente essa, porque Ele já tem falado ali no louvor. E essa carta de Pedro, pelo que eu li, ela foi escrita em 64 depois de Cristo, né? Depois de Cristo. E foram dias onde o imperador Nero perseguia os cristãos. Foram dias de lutas, dias de que cristãos eram perseguidos, amaldiçoados e precisavam viver escondidos, ou não podiam ter liberdade de falar da tua fé, de falar daquilo que acreditava. E eram dias difíceis. Aí eu começo já a conversar com Deus, não tem como. Eu já me coloco no lugar dessas pessoas que viviam lá naquela época e começo a comparar tudo que elas viviam com o que eu vivo hoje, com o que as pessoas ao meu redor vivem. E quantas vezes não me desfazendo de problema de ninguém aqui. Tem aquele ditado, né, que sabe a quintura da panela, a colher que mexe. E cada um tem um tipo de problema numa área, ou 2 ou 3 áreas da tua vida. Mas às vezes eu fico olhando, lendo a palavra, conversando com Deus e vendo quantas perseguições e quantos momentos difíceis aquelas pessoas passavam. E a gente vai ler aqui nesse capítulo 4 que muitas das vezes nós nos sentimos tão pequenos, derrotados, tão afligidos com coisas que podem se resolver a qualquer momento, podem se resolver de forma fácil, ou podem se resolver apenas você confiando em Deus. E a gente começa a se comparar a pessoas daquela época que, além dos problemas rotineiros, aqueles problemas com filho, com marido, com casa, com aqueles problemas ali do dia a dia, ainda precisavam se deparar com perseguição, com medo, com afrontas, com humilhação, que era assim que era feito, muito mais coisa do que a gente. E a gente começa o capítulo 4 falando exatamente disso. Diz assim, na minha Bíblia diz vidas transformadas, a minha linguagem é bem prática e atual dessa Bíbliazinha aqui. Por isso, assim como Cristo sofreu no corpo, vocês também devem estar prontos, como Ele estava, para sofrer. Porque aquele que sofre no corpo deixa de ser dominado pelo pecado. Então, de agora em diante, vivam o resto da sua vida aqui na terra de acordo com a vontade de Deus. E não se deixem dominar pelas paixões humanas. Mas antes de completar aqui, eu quero já pular para o versículo 12, que diz assim: meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova de aflição pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo a vocês. Pelo contrário, alegrem-se por se terem tomado parte dos sofrimentos de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a glória dele for revelada. Vocês serão felizes se forem insultados por serem seguidores de Cristo, porque isso quer dizer que o glorioso Espírito de Deus veio sobre vocês. Se algum de vocês tiver de sofrer, que não seja por assassino, ladrão, criminoso ou por se meter na vida dos outros. Mas se alguém sofrer por ser cristão, não fique envergonhado, mas agradeça a Deus o fato de ser chamado por esse nome. A palavra fala. Primeiro ela cita aqui tudo que Cristo passou por nós. E Deus me trazia ao meu coração, eu e você. Como a gente se sente ou se sentir, porque eu tenho mudado aos poucos lendo a palavra, por ser servo de Deus, por ser filho de Deus, por ser cristão. Alguns se sentem super-heróis, acham que tem que vencer as batalhas sempre, de imediato, em todas elas, 100%. Outros se sentem acima de qualquer suspeita,
nem para a direita nem para a esquerda. Nós nos sentimos assim muitas das vezes. Mas não é isso que fala na palavra e nem é isso que Deus nos prometeu. Deus me fez lembrar, quando eu preguei numa consagração aqui, Tiago até gravou e editou um pedacinho onde eu falava isso, eu coloquei no meu status e tive muitos retornos de muitas pessoas, onde eu falava que cristão ele quer a bênção. Só que a gente esquece de um detalhe: bênção traz mudança. Quando você pede algo a Deus por um tempo, ou de repente Ele já te dá de imediato, quando aquele algo chega na tua vida, é algo novo. Ele não estava na tua vida. Tudo que chega na tua vida naquele momento é novo. Ele não estava na tua vida. Então, quando algo novo chega na tua vida, ela traz mudanças. Não tem como ser diferente. E mudanças traz saída da zona de conforto. Se Deus, você pede um emprego a Deus, Senhor, me dá um emprego, Senhor, me dá um emprego que eu ganhe bem, Senhor, me dá um emprego que eu tenha estado, Senhor, me dá um emprego que faça jus à minha faculdade, Senhor, me dá um emprego assim, assado, aí Deus te dá um emprego. E você tem lá quase tudo que você pediu, ou normalmente você tem tudo lá, um bom salário, você tem um cargo concernente àqueles 4 anos que você estudou, e você é respeitado, e você, né, é valorizado ali, mas nem tudo são flores. Quando essa bênção chegar, você vai comemorar. Mas tem uma hora que você vai sair da tua zona de conforto. Você vai ter que treinar para aquele emprego, você vai ter que aprender sistemas novos, você vai ter que deparar com funcionários antigos que não vai ter paciência com você, que vai te desdenhar e de repente vai até te desrespeitar. Você vai lidar com vários conflitos, porque mudanças, elas exigem que a gente saia da nossa zona de conforto. E o que a gente vê e o que Deus tem visto são crentes imaturamente espirituais, imaturos espiritualmente. Imaturos. Crentes que não conseguem ver o desafio na tua frente, não conseguem lutar, não conseguem se deparar com aquilo, não conseguem ter estrutura, osso, tutão, para falar: olha, esse problema está aqui, eu conheço o Deus que eu tenho, eu sei quem eu tenho crido, eu sei o que eu aprendi, e eu sei que no final a vitória é certa. Aleluia! O caminho você vai saber? Não. Muita coisa pode acontecer no meio do caminho. Muitas coisas. Mas o final dele, a gente já tem a certeza do que vai ser. Vai ser a vontade de Deus para a nossa vida. Aleluia! Então, esse alerta no capítulo 4 aqui, quando Pedro ele fala sobre as situações que o povo vivia, e traz para a gente também. Ele diz aqui: não é nada de anormal, como se algo extraordinário estivesse acontecendo. É aquilo que a gente já sabe que ia acontecer. É aquilo que eu já sei que vai acontecer. Eu já sei que quando eu faço quando eu tenho eu preciso fazer algo aqui, um evento, alguma coisa, eu já sei que eu tenho que orar muito mais do que eu oro, porque eu sei que vai vir a retaliação. Eu vivo isso desde que eu assumi a EBD. Eu sei que vai vir a retaliação, e às vezes é dentro do meu trabalho, e às vezes é dentro da minha casa, e às vezes é com o meu marido, às vezes são com os meus funcionários da minha equipe, às vezes é com a minha gerente que do nada fala coisas para mim que: por que ela está assim hoje? Pode acontecer, vai acontecer, eu já sei que vai. Então, por que isso me derrotaria de alguma forma, ou me humilharia, ou me fazia ter reações que não são reações que eu devo ter de acordo com a vontade de Deus? Se a gente continuar lendo aqui, no versículo 4, ele fala do que fazíamos no passado, né?
ele fala que outrora demos vazão ao pecado. Outrora vivíamos na bebedice, outrora vivíamos nas drogas, orgias, vícios, muitas coisas. Coisas que talvez você nem faça mais, coisas que talvez você nem fez antes, coisas que você já sabe que você não pode fazer mais, que você é nova criatura. Deus me falava que essas palavras, elas precisam penetrar no nosso coração entre as entrelinhas. Talvez você e outras pessoas estejam falando: essa palavra não é para mim, porque eu não bebo mais, eu não fumo, eu não vou para orgia, eu sou certinho, então essa palavra não precisa, aqui está tudo certo. E realmente, de repente, a gente não faz mais. Mas existem coisas na nossa vida, principalmente a maturidade espiritual, que faz toda a diferença. Porque de repente vem aqui um problema, um desafio, e você desmorona. E sabe o que acontece quando a gente é fraco espiritualmente? Nós nos tornamos egoístas. Por quê? Porque o problema, ele nos domina de tal forma, aquele problema, aquela situação, ele nos domina de tal forma que a gente não consegue mais pensar em nada. A gente não consegue mais pensar em Deus, a gente não consegue mais pensar na obra, a gente não consegue mais pensar no próximo, a gente não consegue ser aquilo que Deus chamou a gente para ser. A gente passa a olhar só para o nosso umbigo. A gente passa a lamber nossas feridas. A gente passa a nos sentir coitadinhos. Sabe, como o Dudu falou da casa? Que o cara achava de repente que era a pior casa do mundo, mas quando ele leu o anúncio da própria casa, ele passou a valorizar aquilo que ele tinha e que antes ele achava que era pouca coisa. É isso. A gente se torna tão fechado dentro do nosso problema por falta de conhecimento que a gente se torna egoísta. E aquilo que Deus nos chamou para fazer, a gente deixa de fazer. Porque a gente está muito ocupado, preocupado com a solução de algo que com certeza Deus já está cuidando para você. Então a gente, quando era para ser luz, a gente vive nas trevas. Quando era para ser ponte, a gente se afoga no rio. Quando era para ser farol para as pessoas, a gente vive apagado, porque a gente só está preocupado com o nosso problema, que já deveria estar na mão de Deus há muito tempo. Há muito tempo. Você veio para brilhar. E é nisso que Satanás tem congelado a igreja. Porque é um start. Nós somos um start. Nós somos uma pequena luz. É efeito bola de neve. Nós somos uma pequena luz que quando estamos, veio o problema, Senhor, toma, estou acesa. Veio outro problema, Senhor, cuida para mim, que eu estou aqui, eu preciso iluminar as pessoas que me rodeiam. Veio outro, Senhor, toma o meu trabalho nas tuas mãos, que eu estou ocupada, contagiando as pessoas referente ao teu poder, à tua glória. Aleluia. Nós somos o start, nós somos a pequena luz. E de nós, outras luzes vão se acendendo, e outras luzes, e outras luzes, e outras luzes, até que a gente ilumine lugares, famílias, casas, locais onde botamos as plantas dos nossos pés. E muitas das vezes vivemos apagados, cabisbaixos, de cabeça baixa, com o ombro dobrado, e tudo que Deus chamou a gente para ser, nós não somos. Porque foi para isso que Deus chamou. Então, o que eu quero dizer é que de repente você não bebe, você não fuma, você não vai para orgia, mas você não está sendo aquilo que Deus chamou você para ser. Então, também não importa muito.
Isso é obrigação. Você sabe o que você tem que fazer, está aqui. Mas Deus falava comigo que não é deixar de pecar somente. A gente tem que se consertar em muitas coisas a todo momento. Mas é ser o que Deus chamou você para ser. Você tem sido o que Deus chamou você para ser. Porque Ele diz aqui: a aflição pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa fosse fora do comum. Não é fora do comum. No mundo tereis aflições. O que você está passando e o que eu estou almejando para a minha vida não tem nada fora do comum. São coisas da vida, são rotinas. Talvez o meu problema seja dinheiro, talvez o seu enfermidade, talvez o seu matrimônio, talvez o seu não seja um problema, seja assim: poxa, eu olhei para trás, eu cheguei até aqui e eu estou olhando aqui a minha caminhada e que legado eu estou deixando. Sabe quando você para pensar na sua vida, você está com 38 anos como eu e fala: que legado eu estou deixando? O que eu construí até aqui? Às vezes não é um problema, é só uma reflexão, não importa. E isso tem acontecido com o servo de Deus, e quando a gente depara com isso na nossa vida, a gente congela, a gente para, e a gente deixa de ser o que Deus chamou a gente para ser. Eu quero compartilhar com vocês aqui, lá no livro de Isaías, Isaías 35, diz assim. Aqui é uma palavra que diz exatamente para o que Deus nos chamou, para o que nós servimos. Diz assim: o deserto se alegrará e crescerão flores nas terras secas. Cheio de flores, o deserto cantará de alegria. Deus o tornará tão belo como os montes Líbanos, tão fértil como o monte Carmelo e o vale de Saron. Todos verão a glória do Senhor, verão a grandeza do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas, deem firmeza aos joelhos fracos. Digam aos desanimados: não tenha medo, anime-se, pois o nosso Deus está aqui. Aleluia. Ele vem para nos salvar, Ele vem para castigar os nossos inimigos. Então os cegos verão e os surdos ouvirão, os aleijados pularão e dançarão, e os mudos cantarão de alegria. Pois fontes brotarão no deserto e rios correrão pelas terras secas. A areia quente do deserto viverá o lago, e haverá muitas fontes nas terras secas. Os lugares onde agora vivem os animais no deserto virarão brejos onde crescerão tábuas e juncos. Haverá ali uma estrada que será chamada de caminho da santidade. Nela não caminharão os impuros, pois ela pertence somente ao povo de Deus. Até os touros andarão nela e não se perderão. Nesse caminho não haverá leões, animais selvagens não passarão por ele. Ali andarão somente os salvos. Aqueles a quem o Senhor salvar voltarão para casa, voltarão cantando para Jerusalém, e ali viverão felizes para sempre. A alegria e a felicidade o acompanharão, e não haverá mais tristeza nem choro. Aleluia. Para isso que nós fomos chamados, para proclamar a salvação e para ser luz para aqueles que nos cercam, para apoiar os cansados, para ajudar os que estão com os joelhos cansados, para ser luz na escuridão. E Pedro chama atenção aqui naquela época para os cristãos perseguidos, e hoje eu chamo a sua atenção porque vivemos atormentados e cansados de problemas, de rotina,
estamos aqui. Nós nos esquecemos de quem representamos, de quem é a identidade que está em nós, como eu falei na outra pregação sobre a carta de Paulo a Tito. Levamos a identidade de Cristo. Então chama a atenção para que o que Pedro falava aqui, o problema vai acontecer. Vão te humilhar ainda. Ainda vão te humilhar. Ainda vão falar desaforos para você. Você ainda vai se decepcionar com pessoas e com coisas e com situações e com expectativas. Porque nós colocamos expectativas em nós e nas pessoas. Ainda vai ter choro algumas vezes, tristeza, sim. Ninguém aqui é imune a isso. O que eu quero dizer é como que você está lidando com isso. Qual é a sua reação frente àquilo que você passa, que você tem passado e que você tem enfrentado? Porque se tudo te abala, se tudo te torna uma pessoa fria, desanimada, frustrada, você com certeza não conhece o Deus que você serve. Com certeza você não conhece a palavra que Ele tem trago a nós. E, querendo ou não, quando você aceita Jesus, quando você começa a caminhar, você se torna referência. Ah, não, você de repente você é referência, porque você prega, você faz aí os eventos na igreja, mas eu sou? Sim, você é. Mesmo que as pessoas não te falem, você é. Você é referência dentro da tua casa. Você é referência dentro do teu trabalho. E mesmo que todas as pessoas ao seu redor não sejam cristãs ou não vai na igreja, você é referência. Porque você leva o nome de Cristo. Porque as pessoas, elas têm visto as mudanças que Deus tem feito na tua vida. Então você é referência. E nós precisamos valorizar isso. Voltando aqui. Voltando ao texto. Lá no capítulo, no versículo 12 mesmo. Só que no 13 que a gente parou. Pelo contrário, alegrem-se por estarem tomando parte no sofrimento de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a glória dele for revelada. Vocês serão felizes se forem insultados por serem seguidores de Cristo, porque isso quer dizer que o glorioso Espírito de Deus veio sobre vocês. Se algum de vocês tiver de sofrer, que não seja por ser assassino, ladrão, criminoso ou por se meter na vida dos outros. Mas se alguém sofrer por ser cristão, não fique envergonhado, mas agradeça a Deus o fato de ser chamado por esse nome. Pois o tempo de começar o julgamento já chegou, e os que pertencem ao povo de Deus serão os primeiros a serem julgados. Se esse julgamento vai começar conosco, qual será o fim daqueles que não creem no Evangelho de Deus? Como diz as Escrituras Sagradas, se é difícil os bons serem salvos, o que será daqueles pecadores que não querem saber de Deus? Por isso, os que sofreram, porque essa é a vontade de Deus, Por isso, os que sofrem, porque esta é a vontade de Deus, para eles devem, por meio das suas boas ações, entregar-se completamente aos cuidados do Criador, que sempre cumpre as suas promessas. Aleluia. Gente, esse texto, ele claramente diz que Deus está com o controle total da nossa vida. Que tudo que passamos, todos os desafios que vêm à nossa frente, está totalmente, 100% no controle da vontade e das mãos dele. Glória a Deus. Salvação, libertação, cura é o nosso chamado. É o chamado de todos. É da pastora, é do pastor. Não, é o chamado de todos nós. Você exalar
que Deus tem feito na tua vida, é o nosso dever. Eu estava vendo uma pregação que o cara falava assim: você faz, não, eu sou servo de Deus. Não, eu sou servo de Deus. O que o servo faz? Ele serve. Ele está ali para servir. E servir é levar as boas novas às pessoas que nos cercam. É levar a palavra, é levar salvação, é levar cura, é levar alegria, é levar palavras de ânimo, de motivação. Mas se você não se sente assim, como que você pode compartilhar as boas novas de Cristo na vida daqueles que cercam? E não é só o nosso ânimo, não, é o nosso querer também. Nós somos cristãos 24 horas por dia, em todos os lugares onde estamos. Eu preciso fazer a diferença dentro do meu trabalho. Eu não posso me igualar a qualquer supervisora lá. Eu sou uma supervisora que sigo regras da minha empresa, mas eu sou justa porque Deus me ensinou a ser justa. Não é que eu aprendi na faculdade, ou no curso, ou numa pós-graduação. Ele me ensinou. E as aptidões, e o caráter, e tudo aquilo que Ele te ensinou é que vão fazer você ser uma pessoa grande dentro daquilo que você faz. Aleluia! É isso que vai te tornar diferente. Não é o meu diploma, não é as técnicas que eu aprendi na minha empresa, na minha faculdade, ou no meu curso, ou na minha escola. As principais características que te tornam diferente em qualquer lugar que você vai são as aptidões que Deus te ensinou. São as características que Deus te deu. São as qualidades que Ele permitiu você adquirir ao longo da caminhada com Ele. Acredite nisso. Eu sei porque eu estava nesse período de pandemia com 3 supervisoras no Rio, tão qualificadas quanto eu, mais antigas, uma mais antiga do que eu, anos. E se precisou ser desligada 2 e eu fiquei. Não é porque eu sou a melhor, não. É porque Deus teve cuidado e me deu aptidões e qualidades que foram vistas. Não por mim, mas porque Ele permitiu que eu tivesse. Aleluia. E que fizeram diferença nesse momento difícil. Porque nós somos diferentes, sim. Não melhores, mas diferentes, sim. Porque entregamos nossa vida nas mãos de Deus. Porque dependemos de Deus. Porque nossas reações são baseadas nos ensinamentos de Deus. Porque nossos passos são todos calculados debaixo do que Deus quer para nós. Ai, Ana Paula, mas eu não sou assim não, então passe a ser. Passe a reagir como Ele reagiria. Gente, poderia ter sido assim a crucificação. Poderia simplesmente ter tido o ato da crucificação. Sabe por que teve dor? Por que Jesus passou por humilhação, por xingamento, por açoite antes de ser crucificado e ressuscitar? Porque era um ato que precisava ficar marcado por nós, precisava ser valorizado por nós, precisava de um contexto. Mas Ele era todo poderoso, poderia ter sido assim, sem sofrimento, só o sofrimento do prego, mas não, teve sofrimento, e depois do sofrimento do prego na cruz do Calvário, porque precisava ficar marcado. Não ache que Deus vai te dar tudo de mão beijada, e não ache que Deus não vai te fazer passar por situações para que você possa aprender. Ele vai fazer. É o que Pedro diz aqui. Não há nada fora do comum. Ele precisa te ensinar. Ele precisa te moldar. Ele precisa te fortalecer. Ele precisa te ensinar. Ele precisa moldar o teu caráter. Senão você não poderia estar aqui. Senão você não poderia estar aí. Senão a bênção não seria valorizada. Senão a bênção não duraria na tua mão.
é injusta. A nossa natureza humana é. Então Deus, Ele precisa nos preparar. Ele precisa nos conduzir. Ele precisa nos ensinar. Ele precisa nos fortalecer. E Ele sim permite algumas coisas acontecerem. Sabe por quê? Porque se você não passar por aquilo, você não vai ter conhecimento, mas nem é conhecimento, é propriedade para falar daquilo. Eu estava até lembrando de Raquel, quando ela passou, não sei quantos anos querendo engravidar, vendo pessoas engravidar, vendo a gente, as primas engravidar, e ela achou que ela nunca ia. Até que Deus deu João a ela. E se entrar alguém aqui com esse problema na nossa igreja, eu não vou ter propriedade para falar, porque eu tive meu filho, eu tentei lá uns meses e logo engravidei, eu não tenho, eu não sei o que falar para essa pessoa. Mas ela com certeza vai ter propriedade para falar, para abençoar mulheres, para motivar mulheres, para dizer, olha, espera, porque Deus fez na minha vida e Ele pode fazer na tua também. Aleluia. Mas se você não passa pela luta, se você não passa pela prova, se você não passa pelo fogo, como que você vai ter propriedade para abençoar vidas? Aleluia. Como que você vai ter propriedade para abraçar pessoas? Para mostrar o amor de Deus, não de uma forma geral, mas de uma forma específica, de acordo com aquilo que aquela pessoa precisa. Da mesma forma quando estou com uma dentista agora, que o filho dela também está em um diagnóstico aberto de autismo, e eu pude falar para ela. Ela não marcou tão esperto e tal. Falei, menina, meu filho é assim, mas já fui para Friburgo tentar tratamento, já fui para São Paulo tentar tratamento, e nada deu certo, eu não consegui ninguém. Eu falei, olha, espera, confia, porque Deus fez na vida do meu filho, Ele pode fazer na vida do meu filho também. Aleluia. Propriedade. Mas quando eu passei, quando as palavras dos médicos entraram pelo meu ouvido, um assunto, uma doença que eu não conhecia, uma possibilidade do meu filho sofrer um pouquinho assim, meu mundo desabou. Mas quando você vai andando com Deus e as coisas foram acontecendo, eu sofri, eu chorei muita coisa. Mas hoje eu posso falar com propriedade para as mães que têm algum problema com teu filho ou com tua filha e que precisa de uma palavra de apoio. Olha, aconteceu com meu filho e hoje ele está aqui curado para a honra e glória do nome do Senhor. E Deus pode fazer com seu filho também. Mas se você não quer passar por nada, fica difícil. Se você quer ficar ileso a tudo, fica difícil. Se você quer ser aquele crente que vence sempre, fica difícil. Porque você não vai ter tutano, você não vai ter experimento, você não vai ter expertise, você não vai ter o que falar, o que passar, experiências para contar. A palavra de hoje, a palavra de ordem, a palavra de ordem hoje é: não se abale com os problemas que você está vivendo. Não permita que um problema normal se torne um gigante na tua vida. Não permita que o problema que você tem passado, que Satanás está dizendo no seu ouvido que é maior do que o teu Deus, se torne maior do que o teu Deus, porque às vezes na tua cabeça se torna maior do que o teu Deus. E principalmente, não deixe de exalar a luz que Deus te deu por causa dos seus problemas. Não permita deixar de contagiar pessoas. Não permita, Pai, deixar de abençoar pessoas, de abençoar a obra de Deus, de abençoar a casa de Deus, de com cabeça erguida falar do nome de Deus por causa de problemas, desafios, dificuldades. Não. Nada disso é maior do que tudo que Deus pode fazer na tua vida. E ainda dá tempo. Não se prenda à tua idade. Não se prenda ao seu nível
Me controla. Não deixa meu balão de gás subir muito, não. Mas Ele tem me dado em todos os lugares da minha vida. Em todas as áreas da minha vida. Porque realmente eu me reconheço como uma pessoa diferente. Eu me reconheço como filha de Deus. Eu me reconheço como alguém que vai vencer em todas as áreas da minha vida. Porque é isso que Ele nos propõe. Temos que fazer a nossa parte, sim. Não adianta você falar, vou continuar gastando, porque meu Deus é poderoso. Vou gastar o sério, quando vier a casa eu não sei, vou roubar um banco. Não. Você tem que se controlar. Você tem que fazer a tua parte. Mas a parte dele, pode ter certeza absoluta, Ele não vai falhar com você. Ele não vai falhar com você. Então, não se abale com os problemas. Não permita que o pecado invada a tua vida, que ele faça morada na tua vida. Se você tem algum tipo de vício, algo que ainda você não conseguiu se libertar, procure ajuda médica, ajuda dos pastores, ajuda de pessoas que você confia e que são servos de Deus. Se você tem algo que precisa tirar da tua vida, procure ajuda. Tire da tua vida. Se você precisa brilhar mais, peça mais luz de Deus na tua vida. Se você quer fazer mais na obra dele, porque é para isso que a gente existe. Não tem outro motivo. Eu trabalho porque eu preciso de dinheiro para sustentar minha família. Mas se eu pudesse, eu viveria 100% para a obra de Deus, porque é isso que me dá prazer. Porque eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei da liberdade que Ele me ofereceu quando antes eu era presa ao pecado. Presa a pessoas que eu depositava aqui. Meu coração está aqui, minha alegria está aqui. Depende de você. Era assim. E Ele me tirou todas as algemas e correntes e falou: olha, sua felicidade está aqui nas minhas mãos. Eu nunca vou te decepcionar. E desde então Ele nunca me decepcionou. Eu sou livre, livre. Então seja livre em Deus. Exale a luz dele, contagie pessoas, fale do amor dele, fale da salvação dele. Não permita que problemas, decepções e frustrações peçam de ser quem você foi criado para ser. Você foi criado para ser aquilo que Deus quer que você seja. Alguém, obra e feitura nas mãos dele, alguém que ande como ele e alguém que contagie positivamente as pessoas. É isso que eu tenho tentado ser. E é isso que eu espero que vocês aprendam com Deus assim. Quem não é, né? Porque eu sei que muita gente já é. Mas eu digo assim, nós já aprendemos a todo dia, a todo momento. Então, seja ousado. Se você tem algo com Deus, dê o primeiro passo que Ele vai te honrar. Faça a tua parte. Fale de Deus. Você pode estar cheio de problema. Fale de Deus. Fale de Deus. Exale luz para as pessoas. Abrace pessoas. Contagie pessoas. Não vale a pena me falar, mas aqui fala também dos administradores da casa do Senhor. Faça o seu trabalho de bom grado. Faça o seu trabalho, coisas que possam abençoar pessoas. Abrace pessoas, fale palavras de amor para pessoas, transforme pessoas. Que legado você tem deixado? Quantas pessoas você já transformou esse ano? Quantas pessoas o teu testemunho influenciou? Quantas pessoas não praticaram uma loucura porque teve o seu abraço e a sua atenção? Quantas pessoas pararam no teu caminho e você, em vez de virar as costas, você falou: estou cheio de coisa para fazer, mas eu vou esquecer tudo porque Deus colocou essa pessoa no meu caminho. Porque se não foi isso, qual o sentido da nossa vida? Qual o sentido de a gente estar aqui? Na minha vida, as cartas têm trazido essas transformações. Eu sei que eu não bebo, que eu não fumo, que eu não faço. Essas cartas não. É para mim. Deus tem transformado a minha vida nesse sentido.
sentido. Eu quero receber de Deus para abençoar pessoas. E enquanto eu abençoo pessoas, Ele me abençoa. E Ele tem me abençoado. E eu quero também que isso seja efeito dominó na vida de todos nós. Para a honra e glória do nome do Senhor.